Voltando aqui, abençoados, a 14ª parte desta tão grande, importante, esclarecedora mensagem. O vídeo foi cortado um pedaço por causa de falta de espaço. Olha, eu terminei a 13ª parte explicando que se você é judeu, pobre, ovelha, você participa de salvação por eleição e você não perde, não há como perder-se. Mas se você é judeu rico, você ainda não participa da salvação. Isso se você é judeu rico, que nasceu rico. Você tem que entesourar para si um bom fundamento de boas obras para que possa alcançar a vida eterna. Paulo falou sobre isso. E se você é gentil, que nasceu rico, também tu não participas ainda de salvação. Tu tem que entesourar para si um bom fundamento de boas obras para que possa alcançar a vida eterna. Mas se você é da origem etírica, mas é pobre, ovelha, estou tratando de ovelha, espírito. Então você participa de salvação por predestinação e você não perde. Estão entendendo o grande mistério da graça e do apostolado? Se nasceu rico, berço esplêndido, é dom de Deus, disse Salomão. Então você precisa entesourar para si um bom fundamento de boas obras, ser comunicável, ajudar os pobres, e você receberá a vida eterna. Mas se você é ovelha e nasceu pobre, então você não se perde. Correto? Então, essa é uma das diferenças de quem nasceu rico e de quem nasceu pobre. Nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 11, que o tempo e a sorte pertencem a todos. Mas quem tem a salvação não se perde. Seja o primeiro rebanho como presente, ou seja, o segundo rebanho como graça. Se você tem, se você é salvo, você não perde. Entretanto, nós vamos avançar agora, paulatinamente, por um patamar mais forte, além daquilo que você ouviu durante toda a sua vida no apostolado. Por isso eu disse no começo da mensagem, ou no meio da mensagem, que nem todos que pregam graça e apostolado conseguem compreender isso. Olha, haverão espíritos que serão destruídos. Sim, estou falando de espírito. Espíritos que serão destruídos. Não estou falando de carne, estou falando de espíritos. Esses espíritos que serão destruídos não participaram do plano da destruição, porque não viveram o preexistencialismo espiritual. Ou seja, não foram criados em Cristo, lá em cima. Foram criados por Cristo, mas não lá em cima como nós. Não participam de predestinação, não participam de eleição e não participaram do grande plano da destruição. Então, quando Paulo escreve para que os ricos entesourem para si um bom fundamento para que possa alcançar a vida eterna, era exatamente o cuidado que Paulo estava tendo para que eles andassem neste mandamento e não agissem com injustiça nas atitudes. O que o sábio Salomão disse lá atrás? Na época dos ímpios, Salomão disse assim, há ímpios que agem como justos e há justos que agem como ímpios. Salomão falava sobre os filhos da serpente, que você sabe que era o diabo, que era o Adão. Os ímpios acabaram. Davi já dizia, não vão continuar a existir no dia do juízo. E se tu conhece apostolado, olha, tua mente está se abrindo, João 12:31. Agora é o juízo desse mundo. Se morreu o pai, não tem mais como o pai fazer filhos. São filhos de quem? Dos demônios. Porque Isaías também deixou uma profecia para esse tempo final. A descendência dos demônios não será nomeada para sempre. Nenhum nascido da carne é para sempre, abençoado. A profecia já dizia lá no capítulo 28, verso 19, nunca mais tu serás para sempre. Falava do corpo. Então, a ordem que Paulo deu foi exatamente para que os ricos, ovelhas, pudessem agir com boas obras, boas atitudes, boas ações, que não pensasse apenas no dinheiro,
na riqueza, para que pudesse alcançar a vida eterna. Atos dos Apóstolos 24, verso 15. Olha, as turbinas vão esquentando e você vai entender o que Deus vai fazer se esses camaradas ricos não ajudar os pobres, não entesourar para eles um bom fundamento de boas obras. Olha, Atos dos Apóstolos 24, verso 15, diz assim, olha, tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto de justos como de injustos. Bom, essa palavra aqui, quando não se lança luz apostólica em cima dela, não se pode compreender. A pessoa fica no escuro. Por isso o sistema, quando lê essa passagem, ele diz, olha, aquele que não crê em Deus vai ser ressuscitado. Jesus deixou claro no capítulo 3, verso 18 de João, aquele que não crê já está condenado. É a mesma coisa quando você lê Daniel capítulo 12, verso 1 e 2, o que nós lemos lá no cabeçalho da mensagem. Lá atrás. Fica no escuro. Então, o cenário da profecia de Daniel apontava para a última ressurreição. Mas ele deixou claro, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, não são todos. E eu também li no meio da mensagem, lá atrás, que Isaías disse, morrendo eles, não ressuscitarão. Então, você vir agora, milênios depois de dizer que o bode vai ressuscitar, você entra em contraste com os grandes profetas de Deus e praticamente com toda a Bíblia, simplesmente porque não jogou luz. Por isso Paulo disse, iluminando os olhos do vosso entendimento. O apostolado é o método, abençoado. Romanos capítulo 1, verso 5. Se não tiver apostolado, a luz não vai chegar para iluminar os sentidos, para que tu possa entender as duas direções da ressurreição de um rebanho só. Eu digo, rebanho que eu digo, semente, um rebanho de salvos. A semente dos salvos, melhor dizendo, a semente dos salvos, tá? Porque são dois rebanhos, judeus e gentios. Mas os dois se tornou um, você não pode esquecer. Jesus disse, haverá um rebanho. O bode, que é nascido da carne, não vai ressuscitar. Apocalipse 22, verso 12. Volta lá em Apocalipse 22, verso 12. Estamos aqui na 14ª parte. Apocalipse 22, verso 12. Porque, abençoado, o que nós temos que entender é que a salvação, como eu expliquei há pouco, ela tem três manifestações, três pilares de manifestações. Presente, graça e obra. Mas o galardão é segundo a tua obra. Veja aqui, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, abençoado, segundo o seu trabalho. Então, você não pode esperar ser salvo, você, de origem gentílica, ovelha, pobre, e nem você, judeu, de origem judaica, claro, pobre, não pode esperar a salvação por galardão. O único que pode adquirir, os únicos, adquirir a salvação através de obras, são os ricos, do qual Paulo falou. Então diz, eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a obra. Daí surgiu várias religiões que pregam que a salvação é por obra. Bom, é por obra para um grupo, não para todos. Então, a terceira diferença entre ricos e pobres é que as ovelhas que nasceram ricas, atenção no reino de Deus agora, terceira diferença, é que as ovelhas que nasceram ricas, como a analogia que eu fiz do príncipe, filho do príncipe Charles, ou qualquer outro tipo de pessoa que nasceu rica, em qualquer nação desse globo terrestre. Aquelas pessoas que nasceram ricas, atenção no reino de Deus agora, o espírito delas, o espírito, foi formado dentro delas no momento
em que começou a concepção, diferente de nós, que participamos de salvação por predestinação, e dos judeus que participam de salvação por eleição. Porque tanto nós que nascemos pobres da origem gentílica e os judeus que nasceram pobres da origem judaica, obviamente, participamos juntos do grande plano da destituição descrito em Romanos, capítulo 3, verso 23, e eu volto a seguir na 15ª parte.